Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal da Sensitiva Zaira. Pedir a vocês que curtam o vídeo e também que compartilhem com aquelas pessoas que podem ter tido experiências como essas que eu vou relatar nesse vídeo. E gente, nesse vídeo eu vou falar sobre as experiências que a maioria de nós temos em relação a escutar vozes, né? O que são essas vozes que nós escutamos quando nós estamos, principalmente quando nós estamos meio dormindo, meio acordados, quando nós estamos no nosso quarto. Não que as vozes aconteçam exclusivamente nesse período, mas eu vou explicar nesse vídeo o que são essas vozes que acontecem e por que elas acontecem durante esse período. E nesse vídeo também, aproveitando, dessa situação de vozes enquanto estamos dormindo, semi-acordados, que é a paralisia do sono, que também é conhecida por algumas pessoas como pisadeira. Então eu vou falar sobre esse fenômeno também, a conclusão que eu cheguei em relação à paralisia do sono, porque eu li muitos relatos, escutei muitos relatos também de muitas pessoas que passaram por essa situação e encontrei coisas semelhantes, né? Encontrei alguns padrões nesses relatos que indicam a conclusão a que eu cheguei em relação à paralisia do sono, tá? Então, gente, começando com as vozes. O que são essas vozes que nós escutamos frequentemente? Eu acredito que determinadas pessoas possuem uma certa sensitividade a mais, uma facilidade, inclusive até uma mediunidade. Então elas possuem uma facilidade maior para saírem do corpo com facilidade, para terem sonhos lúcidos, para fazerem projeções astrais e também para terem clareaudiência e clarividência, tá? Então tem pessoas que isso acontece com mais frequência do que com outras. E um número menor de pessoas, acredito eu, que não tenha essas manifestações, né? Acredito que essas pessoas, elas podem até ter vivenciado de escutar vozes ou de ter tido paralisia do sono ou mesmo viagens astrais lúcidas, sonhos lúcidos, mas não consideraram que seria isso, né? Elas podem muito bem considerar como simples sonhos. As vozes que escutaram podem ter pensado que da imaginação, ou que são sonhos também, ou mesmo que são vozes de vizinhos, enfim. Mas vamos tratar aqui da parte da sensitividade, então. Escutamos vozes e muitas das vezes com grande facilidade, não que as vozes ocorram só neste período de sono ou de quase sono, de pré-sono, mas durante estes períodos o que ocorre é a hipnagogia do sono, que esse fenômeno, ele se dá, por quê? Porque nós não estamos nem no nosso corpo físico, estamos com um pezinho no mundo espiritual, tá? Estamos desprendidos do nosso corpo físico por conta do relaxamento, das ondas alfa, mas nós ainda estamos próximos, muito próximos do nosso próprio corpo físico. Portanto, essas vozes que nós escutamos, que estão no mundo espiritual, nós percebemos como se essas vozes elas estivessem no plano físico, mas na verdade são barulhos e vozes do mundo espiritual. E existem também alguns padrões de vozes.
eu vivenciei muitas vezes vários tipos de vozes e também pelos relatos das pessoas, eu pude, digamos assim, categorizar cada tipo de comunicação, digamos assim, que é recebido, cada tipo, né, de comunicação que é recebido de tempos em tempos nessas vozes. Então eu vou começar falando da pior de todas, tá? Que é o caso dos obsessores. Quando um obsessor, quando nós começamos a escutar as vozes de um obsessor, pode significar que ele já esteja ali nos rodeando há muito tempo. Eu digo isso por quê? Porque existe um certo padrão também com o obsessor. Quando a pessoa ela já chega na fase de escutar as vozes de um obsessor, ela está a um passo da possessão, tá? O que é a possessão? É quando um espírito com más intenções, com intenções de vingança, ele se aposta do campo mental daquela pessoa e causa muitos danos, muitos estragos, né? Então, é assim, as vozes dos obsessores costumam xingar, depreciar, ordenar que se façam coisas absurdas, inclusive matar alguém ou mesmo da pessoa se suicidar, certo? Então, bom, tem o caso dos esquizofrênicos, mas acho que isso seria algo à parte, tá? Seria assunto para um outro vídeo. Bom, existe esse tipo de vozes, então. Outro tipo de vozes que normalmente a gente escuta, acontece comigo frequentemente também, e muitas pessoas relatam, é aquela voz que chama pelo seu nome. Você está meio dormindo, quase acordando, e de repente você escuta alguém chamar o seu nome. E o que acontece nesse momento? Você acorda de supetão com tudo porque você acha que alguém do mundo físico está te chamando. E na verdade você verifica que não tem ninguém do mundo físico te chamando. Então, são espíritos, os espíritos que fazem isso, normalmente, qual é o objetivo deles? Eles não são espíritos amigáveis. É porque se fosse um mentor, um cuidador, um guia, alguém responsável de alguma forma por você, jamais iria te abordar, né, durante esse estágio, né, de sono e tudo mais, falando o seu nome, porque isso automaticamente faz com que você vá para o seu consciente, você acorda. Então são espíritos que eles podem estar perdidos, são espíritos que eles podem ser o que os espíritas chamam de zombeteiros, né? Querem criar alguma situação de curiosidade ou mesmo de medo, enfim. Então, esses espíritos, assim, não é algo que vá acrescentar muita coisa, né? Não, eles não estão ali para dar alguma informação, para falar alguma frase, para te explicar sobre algo, né? Como os exemplos que eu vou dar logo a seguir. Então, tem um espírito aqui neste apartamento que eu estou morando atualmente, que é uma voz feminina, que de tempos em tempos me chama também, e eu percebo que é sempre a mesma voz, e eu acordo achando que é alguém me chamando, e quando eu vou ver não é ninguém do mundo físico. Enfim, pulando para outro tipo de comunicação que nós costumamos ter durante esse período aí de estarmos assim na cama, né? Às vezes, né, aconteceu comigo, eu acredito que com algumas pessoas também, já vi alguns relatos de você ser acordado de supetão com alguém gritando no teu ouvido, essa pessoa dá um grito ou no grito tem alguma palavra. Comigo já aconteceu algumas vezes e eu acredito que os espíritos que fizeram isso, eles estavam remetendo alguma coisa de vidas passadas que eu tive. Por quê? Porque uma vez foi uma frase em italiano e uma outra ocasião gritaram no meu ouvido um período histórico e me mostraram a imagem de uma bandeira
tá? Que realmente era uma bandeira de um país ali, que aquela situação histórica de guerra, enfim, tinha realmente acontecido ali. Aquele espírito quis me mostrar que estava ali e que era daquele período que supostamente eu vivi aquele período, então eu quis me mostrar aquilo. E acordei de supetão. Então pode realmente às vezes acontecer de algum espírito gritar no seu ouvido, falar palavras, falar nomes de cidades, ele pode falar nomes, ele pode falar o teu nome numa vida passada, ele pode falar de uma situação de uma outra época, frases curtas, porque normalmente você acaba acordando também. Uma outra situação, mas que não te faz acordar, dessas vozes, desses espíritos, pode ser a seguinte situação: você está ali na cama, meio dormindo, meio acordado, e você começa a escutar uma conversa, como se fosse uma conversa paralela. Então é como se fosse duas ou mais pessoas conversando entre elas, e você estivesse ali do lado, talvez sendo observado, ou mesmo podem ser espíritos que nem sabem que você está ali dormindo. Então aí você escuta uma conversa aleatória, são assuntos que normalmente às vezes nem tem nada a ver com você, e você consegue pescar uma palavra ou outra, uma frase ou outra, mas você não retém quase nada, tá? Existe esse tipo de vozes, assim, dessa situação de vozes, que é muito comum também. Já escutei vários relatos e também já aconteceu comigo em diversas ocasiões de escutar vozes desse tipo. Não se preocupem, vocês não estão loucos, tá? Porque o materialismo, gente, a ciência materialista sempre vai dizer que isso é produção da sua mente, que você está louco. Mas não, gente, isso sim é algo espiritual, porque muitas das vozes também que nós escutamos, a gente acaba depois comprovando que faz todo sentido na nossa vida. Então agora eu vou falar de um tipo de comunicação também que nós recebemos, né, da nossa clareaudiência hipnagógica, que é no caso de um mentor, de um espírito que está querendo te ajudar de alguma forma. Então ele pode realmente fisicamente estar do seu lado, né, como espírito, te falando essas coisas, ou ele pode estar mandando uma telepatia distante, né, no lugar onde ele vive, onde ele se encontra. Pode ser telepatia, ou ele pode estar presencialmente ali no plano espiritual da sua casa, se comunicando com você. E como é essa comunicação? Normalmente você não se sente muito lúcido, você se sente em grande relaxamento. Muitas vezes você está flutuando acima do seu corpo, tá? O seu perispírito, o seu corpo astral, ele permanece ali, flutuando em cima do corpo físico, e o espírito, ele passa a monologar, ele vai contando, ele jamais fala o seu nome, ele vai contando uma história, ou ele vai passando conselhos, ou ele vai explicando coisas, e pode ser que você absorva e se lembre de tudo depois, pode ser que você não se lembre de absolutamente nada do que aquele espírito, aquela voz falou, mas você sabe que estava escutando alguém falar do seu lado, né? Por isso que não é sonho isso daí. Ele está dentro da categoria das vozes que escutamos. E pode ser também que você retenha alguma parte da informação, não toda, mas assim, ao conseguir realmente despertar, você ainda se lembra de alguma coisa ou outra das informações que esse espírito te passa. E por que são vozes? Assim, porque nesse momento, como eu disse, o teu perispírito, o teu corpo astral, ele está ali, muito do ladinho do seu corpo físico. Não pode se dizer com precisão se você está mais para o corpo físico ou mais para o mundo espiritual, porque é muito sutil, né? Essa diferença aí, tá?
Bom, em relação a escutar vozes, eu acho que já deu para dar bastante exemplos. Se você tiver alguma situação diferente de vozes, coloque aí nos comentários do vídeo, tá? Então eu vou falar agora sobre a outra situação, que é a situação da paralisia do sono, um fenômeno que muitas pessoas conhecem, algumas pessoas conhecem como pisadeira. Eu não conhecia esse termo, mas eu lendo relatos, gente, eu li muitos relatos, eu pude observar padrões e coisas em comum dentro desses relatos. Então, eu vou contar aqui resumidamente o meu relato e vou falar a conclusão que eu cheguei em relação a esse fenômeno, tá? Os espíritos normalmente, assim, esses que ficam mais nesse plano material, na crosta, que ficam por aí perambulando, encostando nas pessoas, enfim, são espíritos que eles precisam de energia para estarem aqui. Então, nós temos uma parte do nosso corpo espiritual que está entre a nossa matéria física e entre o nosso perispírito, que são os nossos chakras. Os nossos chakras, durante o sono, eles vão... são eles que alimentam o corpo físico para que o corpo físico se recupere, tá, gente? Ai, meu Deus, travou a língua. Recupere a energia, tá? Então, enquanto você está dormindo, os seus chakras, eles estão trabalhando para que o seu corpo se renove, para que você acorde descansado, tá? Para não me estender muito. Então, muitas pessoas, quando estão dormindo, ficam, como eu falei, com o perispírito, o corpo astral, ele fica em cima do corpo físico, ele fica como se estivesse flutuando em cima desse corpo físico. E esses espíritos, existem espíritos que sugam as nossas energias nesse momento. Então eu vou relatar aqui como foi a minha paralisia do sono. Eu estava dormindo nesse dia de bruços, de barriga para baixo. E teve uma época que eu dormia de barriga para baixo, acontecia a paralisia do sono. Então durante um período eu tinha paralisia do sono com frequência. E neste dia... o que aconteceu? Eu senti que estava tendo uma paralisia do sono, eu tentava me mexer, não conseguia. Muitas pessoas relatam que na paralisia do sono, elas também não conseguem se expressar, não conseguem falar. Às vezes a voz, ela até sai, né? Ela sai muito atravancada, com uma dificuldade enorme. Algumas pessoas conseguem falar, emitir algum som, pedir socorro, gritar, porque é a vontade que a gente tem quando tá numa paralisia do sono, tá? Então, na paralisia do sono e na clareaudiência hipnagógica, a situação é semelhante. Só que nesse segundo caso, o espírito ele não está ali apenas querendo conversar, ele está querendo te sugar suas energias, ele te prende. Por isso que você não consegue escapar. Porque se você conseguisse escapar, o que aconteceria? Você iria para um sonho lúcido, ou se você volta para o seu corpo, você acorda. Mas você não consegue fazer nenhum dos dois. Você não consegue momentaneamente, tá? Fugir para dentro do seu corpo e acordar, se livrar daquela situação embaraçosa, mas também não consegue largar o seu corpo físico de vez, ir para um sonho, ir para uma projeção astral, fugir daquela situação. Não consegue, fica ali nessa situação sufocante, desesperadora. Enfim, eu sentia que tinha alguém nas minhas costas, então que eu consegui virar o rosto, e no que eu virei o rosto, eu vi que realmente tinha alguém nas minhas costas. E eu pude ver que era um homem. Ele estava vestido de preto com um capuz preto. Eu até relatei isso num outro vídeo que eu fiz, já faz um certo tempo aí. E eu pude ver assim a parte do queixo, da boca e do nariz. Os olhos eu não pude ver porque estava de capuz. Nesse momento eu tentei pedir socorro, tentei chamar os Exus, coisas assim, mas não pude. Não consegui chamar, ele ria de mim, ele zombava,
Mas enfim, eu mentalizei orações, tentei aumentar o meu padrão vibratório ali, e nisso eu consegui voltar pro corpo, tá? Então, assim, lendo relatos de muitas pessoas, você pode perceber que se você estiver passando por paralisia do sono com frequência, com certeza você vai acordar cansado, como se você não tivesse dormido muito bem. Por quê? Porque o espírito estava ali, sugando, fazendo você de comidinha astral dele, tá? Então, essa é a conclusão que eu cheguei em relação à paralisia do sono. Gente, se você tiver um relato, por favor, deixa aí um relato e também um relato de vozes, de escutar vozes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.